Amém. Queridos, eu quero falar dentro desse texto. Depois nós vamos usar mais um outro texto para defender a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Essa palavra de Isaías 45 é muito importante a gente dar uma introdução aqui para que você entenda, tá ok? Porque não é uma mensagem como nós estamos acostumados a ler. A gente gosta, eu principalmente, quando criança junior, eu tinha a minha mãe tinha aquelas caixinhas de promessa. Quando eu pegava irmãos, essa palavra, eu coloco um anjo diante de ti para endireitar o caminho, eu ficava empolgado, muito empolgado. Ô pastor, mas não é. Olha, assim, teologicamente, não é. Teologicamente, é uma palavra direcionada a um rei, e esse rei ainda não existia. Teologicamente falando, Isaías, quando profetiza esta palavra, entre 100 a 107, quase 200 anos, eu não vou exagerar, porque dependendo do historiador, ele pode colocar entre 140 a 150, tem outros que falam até quase 200 anos antes do rei nascer, Deus já tinha mandado o recado para ele. Talvez você não entendeu. O rei Ciro vai receber uma palavra, ou Deus vai falar com ele, vou colocar no cálculo menor, 150 anos antes dele nascer, e ele fala exatamente essas palavras que nós acabamos de falar. Ele chama um rei que não é cristão, um rei pagão, que servia a outros deuses, ele chama de servo. Mas por que ele faz isso? Porque a mensagem de Deus, do nosso Deus, do Deus eterno, a Ciro, ele chama: olha, eu estou falando porque eu vou te dar uma missão. Eu vou te dar uma missão, e por te dar uma missão, eu vou me apresentar a você. Percebe? Deus não falaria com Ciro, pagão, se não fosse para lhe propor uma missão, ou para designar, não uma proposta, mas uma designação. Eu estou te chamando e te escolhendo para você desenvolver uma missão. Olha que coisa tremenda. E eu vou te apoiar nessa missão. E essa missão é de tomar todas as nações. Você vai domar elas, você vai dominar as nações. Agora, nessa missão de domar as nações e de aterrorizar os seus reis, eu vou te dar carta branca. Irmão, pastor, o senhor está dizendo para mim que Deus dá uma missão dessa natureza para domar as nações e aterrorizar seus reis? Sim, foi dada a Ciro. E o Senhor diz: eu vou te dar carta branca sem restrições. Sabe por que não vai ter restrições? Nessa de você domar as nações, nessa de você aterrorizar reis, porque eu vou na tua frente. Aleluia! Quem impedirá? Quem poderá contra os braços fortes do Senhor? Quem é capaz de impedir um agir dele? Quando ele diz: eu te dou essa missão, vai, e eu vou tomar a tua frente. Você vai agir, porque na tua frente eu vou limpando e pavimentando a estrada. Deixa eu te dizer o que o Senhor está dizendo: Ciro, eu vou adiante de ti. Tem coisas que você não conseguiria fazer, mas eu vou endireitar. Eu vou organizar. Porque quando Deus dá uma missão, Ele dá também condições para você executar.
Amém, irmãos? E ele diz: eu vou quebrar os portões de bronze das cidades. Deus é tão tremendo que ele sabia, como ele conhece todas as coisas. Então Deus te dá uma mensagem hoje de que vai acontecer daqui a 150 anos. Para ele está te dando uma mensagem que vai acontecer quando você chegar ali no portão de saída, porque ele é eterno. Ele é eterno. Ele vê todas as coisas nuas e patentes diante dele, claras como o sol do meio-dia. Ou seja, o amanhã ele está vendo agora, tal qual você está olhando esse momento aqui. O final do ano de 2023, ele está vendo agora como você está vivendo esse momento aqui. Viu os adolescentes passando, eles estão lá, você está sentado aqui, ouvindo a palavra. Deus está olhando dessa mesma forma o último segundo de 2023. E ele diz: Babilônia vai ser o teu alvo principal, porque eu vou querer que você libere o meu povo de lá. E eu vou quebrar os portões de bronze da cidade. A história diz que eram pelo menos 100 portões que Babilônia tinha de ferro. O Senhor diz: quebrarei os portões de ferro. A missão é dada as estratégias, e é dada a promessa de permanência com ele, e mais ainda, a promessa de estar adiante. Essa palavra, eu estarei adiante de ti, quando Ciro recebe, ele entende assim: uau, é alguém que é mais poderoso que eu, que está dizendo, eu vou à frente. Porque essa era a postura de todo general. Os generais de grandes exércitos, ele não ficava num lugar apenas comandando, ele era o primeiro, ele estava na frente, ele dizia: faça o que eu estou fazendo. E ele diz: os portões de bronze das cidades eu vou quebrar, eu vou arrebentar as trancas, e eu vou derrubar as entradas obstruídas. Porque quando era época de guerra, de batalha, isso ainda acontecia, já mesmo na época de Israel, agora, 1940 alguma coisa, eles fizeram muito isso. Eu estive em Israel, e uma das coisas muito interessantes de Israel, é você ver o seguinte, você vai lá para ver as ruínas. Então, tem a cidade, você está daqui, aí tem 5 metros, 10 metros abaixo, porque foram derrubados os muros, e aí não tinha como mais limpar aquilo ali para construir. Imagina pedras de mais de 1,5 metro de comprimento, por 2 de altura, como é que vai colocar aquilo tudo no lugar? Então construía por cima novamente, se construía por cima. Jerusalém foi construída e reconstruída pelo menos 14 vezes, estou falando de época bíblica só não, irmãos, e eram sempre feitas. Agora você imagina, às vezes tem situações de 8, 10 metros abaixo. O Senhor diz: eu vou derrubar as entradas obstruídas, eu vou facilitar a tua entrada nessas cidades. Você lembra, vou contar de Jerusalém para você entender. Durante 1 ano e 3 meses, Nabucodonosor cercou Jerusalém, procurando brecha para entrar. Entre 1 ano e 3 meses. Depois de 1 ano e 3 meses, eles encontraram uma brecha no muro. Entraram, sitiaram, destruíram tudo, queimaram o templo, levaram mais de 50 mil judeus, avançaram com a multidão de judeus para Babilônia, deixaram pessoas lá dizendo: a Jeremias ele disse, você pode escolher, se você ficar, você vai ter o melhor, se você for, vai ter o melhor, porque Jeremias profetizava o que ia acontecer. Mas ao restante, ao rei, ele disse: olha teus filhos, está vendo? Está ok, matou os filhos,
e furou os olhos do rei. Foi a última imagem que o rei viu. Então imagina, 1 ano e 3 meses. Foi nesse tempo que a história de mulheres matando seus próprios filhos para se alimentar, que a Bíblia diz isso. Então havia esse tempo. Deus permitiu isso, permitiu sim, porque o povo estava longe, mas Deus planejou e disse: eu não sou pego de surpresa, eu estou chamando um rei, o nome dele é Ciro, ele não me conhece, mas eu o conheço, e ele vai libertar o meu povo, esse mesmo povo que eu estou permitindo ir, esse mesmo povo que eu estou permitindo ser exilado na Babilônia. Eu vou levantar alguém poderoso, suficientemente capaz de trazê-lo de volta a Jerusalém. Ciro recebe esta missão. E aí, vamos ver agora alguém também que recebeu uma outra missão poderosa. É o segundo texto que eu quero ler. Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Mateus capítulo de número 28, o versículo 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Pare aí um pouquinho, volte em Isaías 45. Ele começa dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Agora volte lá, por favor, em Mateus capítulo 28, o verso 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Foi dada uma missão aqui também. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha a última frase: e eis que eu estou convosco. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga amém. Agora olhe para mim aqui. Vamos criar um paralelo entre a missão do rei Ciro de trazer de volta a Jerusalém, que estava exilada, e a palavra diz, a história diz, e a palavra bíblica diz que quando ele entende isso, mais de 100 anos depois, alguém lê as histórias do povo de Israel e os escritos do seu Deus e diz: porque Deus não é pego de surpresa, nada acontece por acaso, Ele estabelece reis e tira reis. E ele olhou e disse: se esse Deus que não me conhece mandou fazer, tem que ser feito. Agora pensa aqui comigo. Ele conseguiu executar de fato tudo que Deus mandou que fosse executado, porque Deus foi à sua frente. Agora eu disse que há uma segunda missão, num nível ainda mais poderoso. A missão é dada aos filhos de Deus, não mais a um rei persa, ou a um rei pagão, melhor dizendo, mas aos filhos. Os filhos receberam uma missão, filhos do Senhor. Qual foi a missão? A missão é essa: ide, diga, ide, fazei discípulos de todas as nações. Pensa comigo, Ciro recebeu autoridade para subjugar as nações. O Senhor te deu autoridade para tornar as nações parecidas com Ele mesmo. Não, você não entendeu. Alguns entenderam, outros não entenderam. Ciro recebe uma missão de subjugar as nações. O Senhor deu a mim e a você uma missão:
Qual a missão que o Senhor nos deu? A missão de tornar as nações parecidas com Jesus e de fazer discípulos. Aleluias. E ele disse: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A missão de ensinar as nações, que está no verso 20, ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, ou vos tenho mandado. E aí vem a promessa. A Ciro ele diz: eu vou na tua frente. A missão de Ciro tinha uma promessa: eu vou na frente. A missão dada a nós tem uma promessa: eu estou com vocês todos os dias. A Ciro a promessa era: enquanto você estiver nesta missão, eu vou na frente. A resposta e a promessa a nós é essa: eu estou com vocês sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você percebe que são duas missões, mas uma muito mais poderosa. Aí você diz: pastor, mas a Ciro foi extraordinário. Ciro não conhecia ele, e ele já tinha dado essa missão há mais de 100 anos, 150 anos, e alguém diz que quase 200 anos. Sim, mas a nossa foi muito superior, porque eu não conhecia, e há quase 2000 anos atrás ele já tinha me dado essa missão: torne pessoas semelhantes a Cristo. Ele não me conhecia, ele não te conhecia, mas ele diz: eis aqui, é esta missão, fazer discípulos. Ide, vá, eu vou estar com vocês. E aí, a pergunta é essa: se eu sei que Deus está comigo nessa grande tarefa de evangelizar, de discipular, de tornar pessoas parecidas com o Pai, então por que, se eu sei que Ele está, por que eu não faço? Então por que eu vou pensar se faço ou não? Ah, pastor, porque as pessoas são muito difíceis. As pessoas, elas não querem ouvir muito. As pessoas isso, a pessoa aquilo, as pessoas aquilo outro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Quem está contigo? Quem afirmou: eu estou contigo todos os dias, dia a dia, todos os dias? Ah, é porque eu fui tentar, aí quando eu fui falar com alguém, e alguém veio cheio de pedra, dizendo de um crente que deu mau exemplo, não sei o que. A pergunta é simples: quem está contigo? Porque se você tiver consciência de quem está contigo, aleluia. Tem um louvor que diz: quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo poderoso que tem. E mais o quê? E nos dá força para vencer. E o louvor diz: como ele venceu, a sua igreja vencerá. Então a palavra, irmãos, tônica desta noite, mais importante, que tem que ser observada, é uma resposta: quem está contigo? Aleluia. Quem está contigo? E aí o rapaz disse o seguinte: eu tenho estudado muito sobre Kardec. E alguém disse para ele: mas o Kardec, ele precisou também de Jesus, porque se ele não se converteu, não vai adiantar. E um outro ouvindo disse assim: inclusive a minha avó está trazendo muitos problemas para minha mãe. Aí eu disse:
Agora já falei então. Aí eu disse: mas por quê? E ele disse: porque a minha avó não tem consciência que morreu. Então ela aparece para minha mãe e fica lá conversando, não sei o quê. Ela não teve ainda essa consciência. Eu disse: é a tua avó, né? Uhum. Você pode me levar a ela? Aí ele: como? Não, vou lá, deixa, eu fico quieto e você fala para tua mãe chamar ela. E eu fico escondido, depois eu me apresento para ela. Aí ele: mas por que o senhor quer fazer isso? Não, a gente era a mesma hierarquia. Mas por que você quer fazer isso? Eu disse: eu só quero te mostrar que não é a tua avó. Quando eu mandar ela se revelar, não se assuste, ela vai se revelar e vai dizer quem de fato ela é. E ele: não, mas aí eu falei: não. Aí o outro que estava perto disse: não, mas não é bem assim. Eu falei assim: você quer conversar mais sobre isso? Quero. Final do expediente. Falei: tá ótimo. Você tem que saber quem está contigo, amado. Aí o outro falou assim: então quem vencer eu vou acreditar. Falei: Jesus, tu está aqui. Foram 2h30 de conversa. Como ele era muito amigo do outro, ele disse assim: descartou, né? Eu entendi, mas são duas versões, né? Falei: não tem duas versões não. Existem dois caminhos, duas versões não. Só existe uma. Só existe uma. Depois da morte segue juízo. Hebreus 9:27. Ao homem foi dado ordem de morrer uma vez e depois seguir o juízo. E eu desafio, inclusive você que já tem muita experiência, chama qualquer pessoa que já morreu aí. Eu vou obrigar ela a se revelar quem ela é. Chama aí agora, pode chamar. O outro: não, é melhor não chamar. Eu falei: chama. E quiser vir um monte, pode vir logo um monte, que eu vou mandar cada um deles. E quando eles manifestar aqui, eles têm que cumprir ordem. Eles vão cumprir ordem que eu vou dar. Eles não vão fazer o que quiser fazer, vão fazer o que eu mandar fazer, porque eu tenho autoridade sobre isso. Eu falei com ele. Ele ficou assustado: não, é melhor parar, porque já tem 2h e pouca. Eu fico até a noite inteira aqui, amigo, não tem problema nenhum. Você precisa saber quem está com você. Quem está com você? O Senhor prometeu estar. Eis que estou, eu estou, eis que eu estou convosco, e estou todos os dias. Eu não vou estar todos os dias apenas diante desse conceito. Eu vou estar todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto houver dia, noite, manhã, sol, madrugada, enquanto houver dias, eu vou estar. Essa é a consciência que temos que ter, porque uma vez consciente disso, meu irmão, você respira fundo, estufa o peito e diz: deixa comigo. Mas como assim deixa comigo? Porque eu sei quem está comigo. Qual missão é mais poderosa? A do reino mais poderoso, chamado reino babilônico, ser destruído pelos persas, ou a missão hoje dada à igreja de tornar pessoas semelhantes ao Filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, semelhantes a Jesus? Essa é a maior missão, irmãos. Com a mesma promessa, o mesmo nível de promessa, e ainda promessas superiores. Por que superior? Naquela ele estava com um propósito, nessa ele está porque ele mora em nós, ele habita em nós. Eu farei neles morada. Nós somos casa dele. Diga glória a Deus. Quem está entendendo esta palavra? Então, quando eu recebo esta palavra, eu posso primeiro usar da forma exata. Qual é a forma exata? Eu tenho uma missão e o Senhor está comigo. Espera aí, se eu criei um paralelo entre Isaías 45 e Mateus 28, eu preciso entender o seguinte: o Deus que deu capacitações, provisões,
suporte a Ciro. E como ele fez isso? Primeiro ele tornou Ciro poderoso. Depois ele disse: agora é a tua vez, pode ir, porque eu vou contigo, eu vou adiante de ti, eu vou na tua frente, vou quebrar essas nações. Então, se eu estou criando um paralelo nisso, eu estou olhando para um Deus que está olhando para você e dizendo assim: ei, você acha mesmo que eu te dei o escritório para você só trabalhar e trazer comida para tua filha, ou para o teu filho, ou para tua casa? Ei, você acha mesmo que eu te abençoei nesse nível só para você dizer: pô, que legal, Deus é tremendo, abriu uma grande porta? Não, isso aí são caminhos que eu estou te favorecendo para você fazer a minha missão, para você cumprir a minha missão. Tem alguém para ser transformado lá, ou através de lá. Tem alguém para conhecer Jesus, porque diferente de Ciro, nós sabemos quem é Jesus. O próprio Deus disse: ainda que tu não me conhecesses, mas a nós ele diz: você me conhece, eu sou um com você, eu habito em você, eu vim para ficar. E agora? O que está faltando? O que está faltando? O nosso nível é infinitamente maior do que o Ciro. Então está faltando eu entender isso, receber isso como verdade, tomar posse e começar a fazer acontecer no nome de Jesus. Se Jesus está em mim para fazer missões, e o que ele fazia? Atos 10, 38. Atos 10, 38. Olha lá como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andava com o Espírito Santo e com poder. Ele andava para todo lado fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ele curava os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Deus era com Jesus, e Jesus é conosco. Ele disse: eu recebi todo o poder, eu tenho todo o poder, eu possuo todo o poder nos céus e na terra. Depois dele falar isso no verso 19, no verso 18, no 19 ele diz: portanto ide, agora que você entendeu que eu tenho todo o poder nos céus e na terra, então agora vá. Se você entendeu que eu tenho poder nos céus e na terra, então entenda a missão que eu estou te dando. Vá, e o que ele está mandando você fazer, fazer o que ele fazia, faça. Então eu chegava a cada momento, pelo menos 3 vezes que eu fui no CTI, e eu chegava e falava: pastor Carlos, eu vim dizer que você vai viver, eu tenho que fazer a minha parte, e a minha parte é usar a fé que habita em mim. A fé é viva. Então eu dizia: pastor Carlos, você vai viver. Pastor, mas ele estava te ouvindo? O espírito dele estava. E começa tudo no espírito, para depois na alma e depois no corpo. E eu começava a dizer: você vai viver, eu estou trazendo a saúde no nome de Jesus para a tua vida. Ah, pastor, Deus sabe de tudo. Claro, Deus sabe de tudo, mas Ele mandou eu fazer isso, mandou você fazer isso. Não subir em cima do muro: Senhor, faz a tua vontade. Ele diz assim: ô filhão, ô filhona, minha vontade eu vou fazer sempre, porque é boa, agradável e perfeita. Faça a tua parte, e a tua parte é declarar cura. A tua parte é declarar o que a palavra diz. Porque você pensa que esse negócio de AVC vem de Deus? Isso é maldição. E a palavra do Senhor em Gálatas 3 diz, 3:13 se eu não me engano, diz que o Senhor nos libertou da maldição da lei. Doença vem da maldição da lei. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Em Cristo Jesus eu posso vencer. Então, em Cristo Jesus eu posso libertar. Em Cristo Jesus eu posso declarar libertação, cura. Isso é fazer discípulos. É chegar para aquele que está aprisionado e dizer: Deus, olha lá, 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei.
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ei, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Então qualquer mal, qualquer doença, qualquer enfermidade está no corpo errado, está na pessoa errada. E quem vai reivindicar isso sou eu e você. Vai dizer: enfermidade, pode ir embora. Ah, eu fui redimido disso. Ah, pastor, é porque isso não pega na árvore, então que pegue em outro. Em mim não vai pegar, no nome de Jesus. Porque ele nos diz: ai, mas se pegar, eu vou orar, eu vou crer, eu vou ao médico, vou tomar remédio, eu vou fazer a minha parte, mas eu vou continuar crendo na Bíblia. O que a Bíblia diz vale mais do que o médico diz. Amém, irmãos? Você precisa crer nisso e viver essa realidade no dia a dia. E então eu venho falando sempre com o Espírito Santo, que oportunidade tremenda, hein? Agora tu imagina, Espírito Santo, o médico disse, escuta isso, eu falando com o Espírito Santo: Espírito Santo, o médico disse que ele contrariou a medicina chegando vivo. Agora ontem, a médica disse, ele contrariou a medicina passando pela cirurgia e continuando vivo. Imagina, Espírito Santo. É o Espírito Santo: eu não estou imaginando, já estou vendo. Aí eu de vez em quando eu peço até desculpa, falo: não, Espírito Santo, desculpa, porque eu só sei falar desse jeito. Imagina se o Senhor decide, pela fé que a gente está aqui, levantar ele sem sequela nenhuma, vai dar um alvoroço. Aí eu comecei a orar lá dentro, falei: Senhor, eu estou chamando um rebuliço aqui para esse CTI, para esse leito 8, faça um rebuliço. Meu irmão, Deus é minha testemunha, o Eterno é minha testemunha, que eu não tinha ouvido nenhum desses dois relatos ainda. Aí foi uma sequência. Primeiro, aí o médico fala: ele já confundiu a medicina aí, chegando vivo. Ele já confundiu a medicina, passando pela cirurgia e continuar vivo. Deus vai fazer alguma coisa, e poderosamente. Você está entendendo, irmãos? Ele nos chamou, nos deu uma missão. Se você tremer diante das dificuldades, você vai chegar onde? Você levanta em fé, faz valer a palavra do Senhor em sua vida, meu irmão. A palavra da fé que pregamos. Romanos capítulo 10, verso 9 diz que, olha, vamos lá, coloca aí Romanos 10, 9. Estamos falando de como viver essa missão, esse chamado. Se Ciro foi chamado e Deus prometeu estar com ele, e ele venceu, e se nós fomos chamados para fazer discípulos, e vamos fazer, e vamos vencer, então nós precisamos lembrar disso, a saber, coloca o verso 8, o verso 8 primeiro. Mas que diz? Diga: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que... Você quer fazer a missão com êxito? Primeiro a palavra tem que estar onde? Na boca. Junto. Depois? Da boca. E depois? No coração. Você tem que saber que você não está sozinho. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Eu estou convosco, Ele está junto. Diga aí: estou junto, estamos juntos. Fala, irmão. Fala assim: irmão, estamos juntos. Mas espera aí, esse estamos juntos, diga, espera aí, esse estamos juntos tem dois tempos. Primeiro, estamos juntos, é eu e o Senhor Jesus. Depois é eu e você, estamos juntos também. Por quê? Está junto. Ele diz: eis que eu estou convosco. Eu não vou na frente, eu estou convosco, eu estou junto, estou contigo. Irmão, esse negócio aqui está pesado. Espera aí, estou contigo aqui, Depois de estar junto, a palavra, quem é a palavra? A Bíblia diz que o verbo se fez o quê? O verbo se fez o quê?
carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, escute isso. Se Jesus é a palavra, tem que estar em nossa boca. Toda a palavra de Jesus tem que estar em nossa boca. Você só vai executar bem a missão que você recebeu. Ah, pastor, mas eu não recebi essa missão. Você recebeu. Se você está fazendo ou não, é outra história. Mas Ele te deu essa missão de fazer discípulos, de trazer o Evangelho a alguém e alguém ser transformado pelo poder do Evangelho. E esse Jesus, que é a própria palavra, Ele está junto de ti. Depois de estar junto, Ele está na tua boca. Você fala de acordo com o que Ele fala. O que Ele fala, você repete. E depois, no coração. Coração é alma, mente, cérebro. Está aqui, ó. Está aqui. A palavra está aqui. A palavra está aqui. A palavra está junto de mim. A palavra está junto de mim. A palavra está na minha boca. A palavra está no meu cérebro, no meu espírito, no meu coração. Diga glória a Deus. É assim que se executa a missão, amado. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia.